Olá, eu me chamo Larissa e como vocês já viram no título desse vídeo, hoje eu vou contar pra vocês a história que de longe marcou a minha vida e que me transformou em quem eu sou hoje. E eu espero que ajude vocês, se você está passando por algo parecido, que isso ajude você de alguma forma. Bom, contextualizando, medicina sempre foi de longe o maior sonho da minha vida, desde pequena. Claro, criança sempre fala que quer ser muita coisa. Tem um primo que falava que queria trabalhar com hambúrguer, no outro mês ele queria ser gari, enfim. A Larissa sempre quis ser médica, a Larissa sempre quis trabalhar em um hospital. Era um sonho. E o que acontece é que eu nunca de fato me preparei para isso. Nunca. Então eu sempre estudei escola pública, eu já repeti de ano. Eu matava aula, eu era uma aluna ali no máximo 5, tá? Então você vai entender por que eu tô contextualizando e aonde eu quero chegar. Em 2016 eu estava no meu 3º ano, eu nunca tinha feito o Enem. Eu sempre via meus amigos preparando, tinha amiga que fazia Enem desde a 8ª série. Eu ficava, gente, pra que isso? Né? E naquele ano eu fiz quase que eu não faço, inclusive, né? Eu era muito responsável, então a questão de pagar, não lembro se tinha que pagar, enfim. Eu sei que quase que eu não faço a minha inscrição. Chegou o dia da prova. Naquele ano, faltando uns 6 meses para a prova, eu não faço a mínima ideia de quando foi. Naquele ano, os últimos 6 meses eu peguei para estudar. E eu estudei muito. Incansavelmente. Eu estudei muito. Como se 6 meses fosse suficiente. Mas, para a surpresa dos senhores, eu consegui a vaga na Federal. Então, em 2016 eu encerrei meu 3º ano, a nota saía em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. E nisso eu já tava naquela assim... Confesso que eu não tava com boas expectativas, porque era a primeira vez que eu fazia a prova. Porém, quando a nota saiu, e eu fiz a aplicação pra Federal, a nota, enfim, eu consegui a vaga. Quando eu consegui a vaga, eu lembro da sensação. Eu lembro do sentimento que eu tive de falar, caramba, 6 meses eu consegui. Eu passei em uma faculdade que era no meu estado, em Minas Gerais. Eu lembro de ter recebido um e-mail da faculdade falando que eu tinha, se eu não me engano, 15 dias para levar a documentação. Enfim, não me recordo. E quando eu fui chegar para minha mãe para falar, nessa época meu pai não estava trabalhando, meu pai estava desempregado, somente minha mãe estava trabalhando. Então eu cheguei, mãe, passei medicina. E eu expliquei pra ela, ó, eu vou precisar de ajuda com aluguel, água, luz, assim, né? Depositei nas costas dela. E ela virou, mas você vai conseguir trabalhar ao mesmo tempo? Como que vai ser? Eu falei, não, mãe, eu não vou conseguir trabalhar, né? Eu tenho que ficar o dia inteiro na faculdade, medicina, né? Minha mãe virou e falou, então não dá pra você ir. Simples. E feito uma criança, eu chorei incansavelmente. E ela disse, eu mal tô conseguindo arcar aqui com as coisas de casa. Ela trabalhava, seu pai tá desempregado, como que você quer ir pra faculdade pra eu sustentar você, a nossa casa aqui, e sustentar você lá? Aquilo ali foi um balde de água fria. Eu nem ao menos pensei nisso. E antes que você perguntar, não tinha ninguém pra ajudar, um parente? Não tinha. Realmente não tinha como eu ir. Enfim, eu estou assim, pulando os detalhes, o sofrimento, o chororô, enfim. E aí, de fato, o meu pai veio conversar comigo e falou, não tem como você ir, infelizmente. Imagino como ele se sentiu. Na verdade, eu não imagino, eu não tenho filho, mas eu posso pensar como ele se sentiu de não conseguir ajudar a filha nos custos do sonho dela, que era estudar medicina. Enfim, pulando toda essa parte do drama, do choro, foi ok, eu vou ter que trabalhar. Não vai ter outro jeito, eu vou ter que trabalhar.
tá apertado aqui, só minha mãe trabalhando, não, ela não consegue bancar tudo. Eu consegui um emprego em um bar. E aí onde tudo começa. Eu ia chorando, eu ia trabalhar chorando, nisso eu já era maior de idade. Eu ia trabalhar chorando todos os dias. E eu só reclamava. A minha vida era voltada pro sofrimento de não ter ido estudar medicina na vaga que eu consegui. Eu não tinha maturidade para entender que tem vezes que realmente não dá. Tem vezes que não importa o que você faça, simplesmente não dá. Se eu fosse, era uma cidade que eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha ido na cidade, eu não tinha um parente que pudesse me ajudar com os custos. Enfim, não dava. E eu ia trabalhar todos os dias chorando. Eu chegava na porta do trabalho, eu limpava as lágrimas e ia. Mas sempre que eu tinha um tempinho, eu chorava. E foi assim por 6 meses. Quando eu completei 6 meses nesse trabalho, que não entrando muito em detalhes, mas nesse trabalho também eu sofri muita humilhação de diferentes formas, mas o ponto principal do vídeo não é esse. Surgiu uma outra oportunidade de estudar arquitetura. Falei, tô desesperada, quero estudar. Meu pai tinha conseguido trabalho uma semana antes que surgiu essa oportunidade de fazer arquitetura na minha cidade. Falei, vou. Quero estudar. E eu fui. Essa faculdade, ela me serviu para 2 coisas. Conhecer o meu atual esposo, que ele fazia engenharia. Começar na profissão que eu sigo hoje, que é designer gráfico. Quando eu entendi, e aqui a gente entra no ponto principal desse vídeo, quando eu entendi que ninguém me devia nada, a minha vida mudou. Eu já era maior de idade, os meus pais não tinham condição de me sustentar em outra cidade. No meu trabalho, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me virar. Chorar não ia resolver em absolutamente nada. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Ninguém, escuta o que eu tô te falando, ninguém te deve nada. Absolutamente nada. E não adianta você chorar, não adianta você espernear, a vida é assim que funciona. Não adianta chorar. E quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso, a minha vida mudou. E mesmo que naquela época eu não entendesse por que tudo aquilo estava acontecendo, hoje eu entendo. Então hoje eu sou muito bem casada, sou extremamente feliz no meu casamento. Eu sou extremamente feliz na minha profissão e tudo que a minha profissão pôde me proporcionar. Tudo que eu realizei depois disso. Então mesmo naquela época, sendo uma pirralha, chorona, que só reclamava e achava que os meus pais eram culpados por não ter dinheiro, que eles me deviam tudo, eu consegui passar por cima disso e eu consegui me transformar, eu consegui mudar quem eu era para a pessoa que sou hoje. Então, quando você estiver passando por uma situação que você não tá entendendo o que tá acontecendo, você acha que culpar os outros vai ser a resposta da sua situação, acha que chorar e espernear vai se resolver, achar que o mundo tá contra você, que você é um pobre coitado, uma pobre coitada, deixa eu te falar, isso não vai resolver nada, isso não vai te levar em nada. O que vai te levar adiante é o seu trabalho. E depois disso, que eu comecei a arquitetura, enfim, eu fiquei 6 períodos na arquitetura. A minha primeira aula foi de Photoshop. Na hora que eu sentei na cadeira, que pra ver a primeira aula, que era Photoshop, que o professor abriu o Photoshop, eu entendi. Eu entendi tudo. E aí depois eu, conhecendo meu esposo, e a primeira vez que eu conversei com ele, enfim, como tudo foi acontecendo depois disso, eu entendi por que eu tava ali. E por que eu passei por tudo aquilo que eu tinha que passar. E como isso me ajudou. E graças a Deus que isso aconteceu. Graças a Deus que eu não consegui ir pra faculdade de medicina. Poderia
Pode ser que eu estaria feliz, com certeza, realizada. Seria outra vida, não sei. E sendo bem sincero, eu não paro pra pensar nisso. Hoje eu tô trazendo essa história pra vocês que eu espero do fundo do meu coração ajudar vocês. Porque o processo de amadurecimento muitas vezes é difícil. O processo de amadurecimento e de querer ser uma pessoa melhor é difícil. Então, quando eu entendi por que eu tava ali, eu falei, obrigada, Deus. Obrigada por ter me trago até aqui. E aí, eu falei, agora eu vou dedicar em mim mesma. Eu vou evoluir, eu vou ser uma pessoa melhor. E aquela Larissa que só chorava, que culpava todo mundo, que a culpa de tudo era dos outros e nunca minha, e que não aceitava um não, ficou pra trás. Então, se hoje você não entende por que você tá no lugar onde você tá, a única coisa que eu posso dizer é continue trabalhando. Continue em movimento. Você pode não entender hoje, mas daqui a um tempo você vai entender, ok? Quando eu comecei de fato a cuidar de mim mesma, a ser uma pessoa interessante, a ser uma pessoa inteligente, a ser uma pessoa que estuda, eu tive que falar vários nãos. Meus amigos iam pra festa, afinal agora todo mundo era maior de idade. Eu não ia. Por quê? Na hora que eu entendi que todo aquele processo que eu tive que passar, e que eu entendi que só o trabalho, estar em constante movimento, iria de fato me levar a um lugar bom pra mim, que eu ia construir uma vida boa, uma jornada boa, e que acima de tudo eu ia ter maturidade para lidar com os acontecimentos da vida e ser uma pessoa melhor e poder ajudar as outras pessoas a, de fato, entregar uma mensagem boa para quem que passe na minha vida, eu tive que falar vários nãos. E graças a Deus que eu aprendi isso há tempo. Graças a Deus. E o que é irônico é que anos depois, o meu irmão mais novo passou na faculdade. E que graças a Deus hoje meus pais conseguem manter ele na faculdade. Graças a Deus. Eu poderia muito bem falar, quando era eu, vocês não me ajudaram não. Quando era eu tive que ir lá trabalhar num bar, limpar banheiro do bar, ser humilhada em bar, ser xingada e etc e tal. Né? Na minha cara vocês falaram que não era pra eu ir, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me virar, que eu não ia poder fazer medicina. Eu poderia muito bem ser essa pessoa. Mas não, graças a Deus que hoje meus pais conseguem dar esse suporte pro meu irmão na faculdade. Eu fico muito feliz. Então, para eu ter essa mentalidade que eu tenho hoje, esse sentimento, e que afasta todo o sentimento ruim, toda a ansiedade, inclusive a ansiedade é assunto para um outro vídeo, eu precisei passar por esse processo. Eu precisei entender que a vida vai te dar coisas boas se você plantar coisas boas. E você vai saber lidar com todas as situações da vida, ou quase todas, né? Se você for uma pessoa madura, se você for uma pessoa sensata, se for uma pessoa estudada, uma pessoa que de fato quer ajudar as outras pessoas. Eu me tornei essa pessoa. E eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. E se você tá nesse processo de crescimento pessoal, não desiste. Tem horas que até você vai passar, nossa, vai pensar, eu não tô evoluindo nada, fulano falou mal de mim e eu não tô evoluindo em nada. Calma, tenha paciência. Vai tudo caminhar conforme deve ser. Aos poucos, tudo vai se encaixando. E no dia que eu sentei naquela cadeira pra assistir a primeira aula de Photoshop da faculdade, eu pensei, cara, eu me apaixonei. E o professor ia mostrando tudo, eu falei, é isso. É isso que eu quero. Já fazem 5, 6 anos que eu sou extremamente feliz na profissão que eu tenho. Extremamente feliz. Então tem vezes que você vai perder, tem vezes que você vai ganhar, mas o importante é você estar sempre em constante movimento. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E tenho outros milhares de assuntos para abordar nos próximos vídeos. Esse é meu primeiro vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau.